Olá pessoal, bom dia. E aí, como é que está o isolamento social de vocês? Está tudo sob controle? Olha só, passando para além de confortar vocês nesse período, né? Lembrar que nós temos uma atividade a ser feita durante esse período. Aproveitem esse período para que possam em seus isolamentos conseguirem fazer a pesquisa e ao retorno vocês apresentarem, tá? Então, qual é a atividade que eu falo? É aquele resumo das escolas literárias em que cada um de vocês ficaram responsáveis para apresentar e discutir a partir de uma orientação que apontamos para que vocês fizessem, né? Que é cada pessoa ou dupla apresentar uma escola literária. Começando do quinhentismo, né? O quinhentismo, se vocês, quando começarem a pesquisar, vão observar que a literatura brasileira, ela aparece em todo o movimento, é um movimento linear que é feito desde o descobrimento, que é lá em 1500, tá? Aí vocês vão retornar para a história, vocês vão perceber a geografia também a partir das características peculiares da escola literária. Além de perceber a questão biológica, né, que vocês vão ter a partir das escolas literárias, uma apresentação de como era a vegetação, de como foi a trajetória da exploração do Brasil nesse período. Então vai ser uma atividade muito interessante, multidisciplinar, transdisciplinar, e aí vocês terão ganho muito conteúdo durante esse período. Então, como comentei anteriormente, começa lá em 1500, vocês vão observar que a primeira obra a ser considerada como literatura foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que a partir do descobrimento ele encaminha uma carta ao rei de Portugal, e daí por diante vocês vão perceber todo o crescimento, não é? Vocês vão perceber também no contexto histórico em que cada escola literária vai estar apresentando situações pontuais daquele período. Tem uma ideia? No quinhentismo mesmo, qual é o contexto da época? O contexto da época, ele traz a invasão, né, dos portugueses, a chegada também dos primeiros jesuítas ao Brasil. E aí vocês vão perceber também quais foram as características dessa literatura, os principais autores, né, e as principais obras. Depois vem o Barroco, que ele vai ser inaugurado com o livro Prosopopeia, que é um poema épico. A gente discutiu essa diferença do que seria o gênero textual, apresentando o gênero épico, o narrativo, o gênero dramático e o gênero... Qual é o outro gênero? Lírico, dramático, épico ou narrativo. E aí o Barroco é inaugurado com a Prosopopeia, que é um poema épico de Bento Teixeira. Eu não vou dizer a data não, porque vocês vão encontrar lá e vão perceber que faz parte da atividade de vocês, tá? E aí vocês vão perceber também que no contexto histórico, já no período do Barroco, que é um século depois do descobrimento, vai continuar a questão das invasões, vai perceber também a época dos bandeirantes, e começa a chegar a obra literária especificamente brasileira, né? Que antes era português em si. No arcadismo, que é logo depois
do Barroco, vocês vão ter como obra inicial obras poéticas de Cláudio Manuel da Rocha, que é o que vai dar o início ao arcadismo brasileiro, né? Vocês vão perceber também que aí continua esse movimento ainda de invasão, não de invasão propriamente dita, mas a Revolução Farroupilha, a Inconfidência Mineira. Vocês vão perceber também a chegada da família real no Brasil, e isso aí vai fazer uma ponte bem interessante com a história. E também vocês vão perceber a dinamicidade da geografia em relação à literatura, tá? E aí vocês vão ver muita coisa interessante também. Vão perceber que o homem Árcade era um homem que prezava pela natureza, gostava de ficar no seu isolamento, tá? E logo vem o romantismo. Logo que eu digo 1800 antigamente. Olha lá, a questão de atividade, viu? Então observe lá. E aí vocês vão ter suspiros poéticos de Gonçalves de Magalhães, tá? Depois a gente pode até socializar alguns poemas de Gonçalves de Magalhães, que traz a questão da subjetividade, né? A predominância da emoção, do sentimento. Também uma forma de fuga da realidade, né? O homem romântico, ele foge da realidade, demonstrando suas paixões, seus amores. Uma característica bem interessante do romantismo é que, como já está em 1800 e alguma coisa, o que acontece? Já tem muitos autores se destacando na produção literária. E daí, o que acontece? Há uma divisão, né, que nós chamamos de geração romântica. Geração romântica 1, primeira geração romântica, segunda geração romântica e terceira geração romântica. Cada um vai ter uma característica peculiar dessa escola literária, tá? E a gente vai ver na primeira geração que é mais voltada para uma literatura indianista ou nacionalista, tá? E vocês vão perceber que a temática é o índio, né, o tempo todo. Depois vem na segunda geração, vem a questão da melancolia, vem a questão do mal do século, da questão do ultrarromântico, e vai ser algo assim bem interessante. Na terceira geração, que vocês vão perceber também que tem um casamento aí com os dados históricos, vem a temática da abolição e a república, tá? E aí vários livros que vão retratar toda essa temática. Além disso, observando essa divisão em gerações, nós vamos ter uma divisão também a partir de um romance urbano, romance regionalista, romance indianista e histórico. Cada um com suas especificidades, cada um com suas obras, cada um com seus autores, tá? Logo depois do romantismo, cai por terra, né, todo aquele romantismo, toda aquela coisa toda aquela loucura, a subjetividade em si. E aí vem o realismo, né? O homem mostrando como é a vida na realidade, certo? E acredito que seja um período muito promissor, não abandonando o romantismo, né, que é uma característica do ser humano, vivenciar a subjetividade no seu dia a dia, mas o realismo ele diz para que veio, né? Ele vem apontar o que realmente acontece na sociedade, o que acontece entre as pessoas, tá? E o que vai inaugurar essa literatura realista
Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso querido Machado de Assis. Tá? E aí eu acredito que vocês vão se deliciar com a leitura desse livro. É uma obra cobrada nos vestibulares, nos concursos, tá? Que vem mostrar essa dualidade objetiva na literatura, certo? E aí, depois disso vem o naturalismo, né? Que se a gente for observar direitinho, tem 3 escolas literárias que andam muito juntinhas, logo depois do romantismo, que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Tá? Então, vão apresentar características assim, bem específicas, diferenciando uma da outra. No naturalismo, nós tivemos o Mulato como uma obra clássica, né, de início dessa escola literária, escrita por Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo é aquele cara também que escreveu O Cortiço, né, que é um romance social, que apresenta como personagem principal do romance, que é o próprio Cortiço. Vocês vão ter a oportunidade de ler esse clássico. Eu vou socializar com vocês para que vocês compreendam o homem a partir de uma visão naturalista, tá? Depois vem o parnasianismo, tá? O parnasianismo ele é inaugurado com a obra Fanfarras, de Teófilo Dias, e aí ele vai mostrar já uma situação contemporânea do realismo. Tá? É um movimento literário que é bem coladinho com o realismo. E depois do parnasianismo nós vamos ter o simbolismo. O simbolismo ele foi inaugurado com a obra Missal e Bloqueias, tá? De Cruz e Souza, e vai trazer de suas características trazer a desmistificação da poesia, tá? Da musicalidade. Nós vamos perceber também que o simbolismo ele rompe, não é? Ao longo da trajetória das escolas literárias com algumas características que eram bem conflituosas, certo? E aí depois disso vem o pré-modernismo, né? O pré-modernismo ele é inaugurado a partir da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e esse texto ele traz toda uma vivência do homem a partir da sua origem, não é? Ele vai mostrar, ele vai denunciar a miséria e o subdesenvolvimento no Nordeste, não é? Pouco a pouco ele traz toda essa denúncia. E o modernismo ele vai trazer uma divisão também semelhante ao que nós vimos lá no romantismo, que será a primeira fase, não é, a primeira fase do modernismo, que se dá a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, né? Esse ano também é o ano em que o meu pai tinha nascido, né? 1922. Vai mostrar como estava o movimento político, o contexto histórico da época. E a gente vai ter como autores, né? Já vou logo adiantando para vocês, viu? Anota aí, fica essa dica. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, que volta e outra eu levo poemas de Manuel Bandeira para vocês desfrutarem. Depois vem a segunda fase, né? Segunda fase do modernismo, que é aquele período em que está em ênfase a questão da era Vargas, a questão do Lampião e o cangaço no sertão. E a gente vai ter como entre os principais, né, Graciliano Ramos, que é nosso colega, nosso conterrâneo,
com aquela obra Vidas Secas, que é demais, né? Vidas Secas retrata como realmente vive o homem nordestino. Tá? E na terceira fase, que já é uma fase da redemocratização do Brasil, né? Que é o finalzinho da ditadura militar. E aí nós vamos ter autores como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, como foco da literatura. E as tendências contemporâneas que surgem de uma literatura mais focada no que vivenciamos hoje, né? Tendências contemporâneas, pode trazer elementos bem particulares da literatura, né? Já que é um movimento vivenciado no nosso dia a dia. Principalmente vai trazer a questão da literatura marginal, né? A gente vai perceber a literatura marginal, os pequenos autores buscando seu espaço e uma forma diferente de escrever, tá? Então é basicamente isso que nós vamos conseguir perceber durante todas as escolas literárias apontadas por vocês, né? Porque todo esse resgate teórico, esse resgate histórico, essa linha de pensamento das escolas literárias será apontado por você, certo? A partir do que cada um ficou responsável para apresentar, que é o período, tá? Daquela divisão lá que nós fizemos, né? O período literário daquela escola, compreende de que ano a que ano, qual é o conceito, né? Qual é a concepção daquela escola literária para o momento, qual foi o contexto histórico, que eu coloquei contexto histórico ou panorama histórico, que alguns livros ou então alguns sites, eles colocam contexto ou então panorama. Para não confundir, eu coloco os dois. As características, que é um fator assim muito interessante para que a gente compreenda o que é característica de um, o que é característica de outro, tá? Para que a gente possa ter uma linha lá no horizonte, né? No barroco tem essa característica, no arcadismo tem isso, no romantismo tem isso, e aí a partir do que você pega em um texto, você vai dizer, isso aqui é o realismo, isso aqui é barroco, tá? Não precisa ir muito, só a partir da compreensão do que cada uma escola literária representa para você. Um outro item que eu pedi foi que vocês apontassem quais foram os autores, quais foram as obras daquela escola literária. Além disso, apresentar também alguns exemplos de filmes de cada escola literária. Então você coloca lá na internet, vai lá no Google aí, filmes das escolas literárias brasileiras, aí vai aparecer um montão de exemplos e você coloca mais alguns. E no mais, continue atentos aí ao coronavírus, continue em paz com seus familiares, lembrando de lavar as mãos. Olha só, já estou indo lá lavar minhas mãos. Um abraço e fique em paz.